todos, todas e todes. Eu me chamo Jairo André Marques Júnior, sou aluno do curso de Biblioteconomia do Bacharelado Matutino, sou bolsista na modalidade IC Unirio e sou orientado pela professora doutora Cláudia Butironi Guerra e vou apresentar o trabalho Informar ou Ilustrar os aspectos informacionais das fotografias dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Esse trabalho ele visa dar continuidade aos planos de estudos de 2021, que tinha como título Em Busca da Dimensão Iconológica, Fotografias dos Campos de Concentração como Estudo de Caso, que tem como objetivo aplicar o método iconológico desenvolvido por Aby Warburg nos bancos de imagens dos museus memoriais do Holocausto, visando o desenvolvimento de um instrumento descritivo contextual de fotografias que podem ser aplicadas no âmbito da biblioteconomia e da arquivística. Entendendo que o método iconológico desenvolvido pelo Aby Warburg é um modelo descritivo de imagens que leva mais em consideração os contextos das influências simbólicas do contexto de produção das imagens, a gente traz aqui como antecedentes que as fotografias do Holocausto elas estão inseridas em uma série de questões históricas, políticas e filosóficas que as tornam ilegíveis fora de seu tempo de produção. É, Algumas dessas questões de legibilidade são, por exemplo, a questão do conceito visual, o qual foi feito sobre o Holocausto, o qual nós sempre somos mais lembrados das imagens de destruição do que dos contextos de produção dessas imagens, o que acabam levando a um desvio do olhar. E a gente diz que é necessária uma releitura contextual para ressignificar essas mensagens. E com base no tratamento documental, nós destacamos que as fotografias elas podem ser analisadas por dois parâmetros. O primeiro, conforme seus detalhes extrínsecos, que são aqueles que estão relacionados à informação descritiva da fotografia enquanto documento, e conforme seus detalhes intrínsecos, que são aqueles que estão com base no estudo da influência simbólica dos contextos de produção da imagem. Isso conforme o método iconológico desenvolvido por Aby Warburg. Os objetivos desse plano de estudo é estabelecer a relação entre a política de aquisição das instituições museus e memoriais do Holocausto e a forma de descrição das fotografias de campos de concentração contidas nessas instituições. E como objetivos derivados, nós pretendemos buscar as melhores definições de fotografia como documento e das fotografias dos campos de concentração como documentos especiais e sensíveis. Nós também vamos selecionar nos bancos de dados dos museus memoriais do Holocausto as fotografias de campos de concentração que melhor ilustram e informam a política de arquivamento e descrição dessas fotografias nessas instituições e também pretendemos organizar um quadro descritivo desses bancos de dados. A nossa metodologia está dividida em duas etapas. A primeira, que é a pesquisa de imagens nos bancos de dados dos museus memoriais do Holocausto, no quais nós pesquisamos o Yad Vashem, que é o Centro de Recordação Mundial do Holocausto, o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e o Museu de Auschwitz-Birkenau. Em segundo momento, nós fizemos o levantamento das principais definições de informação e ilustração no âmbito da literatura especializada sobre fotografia e documento. Nossos resultados estão divididos em duas partes. O primeiro, que é a conceituação de informação e ilustração dentro da literatura especializada sobre fotografia e documento, e o segundo, que são os documentos fotográficos como objetos informativos e ou ilustrativos dentro das instituições, museus e memoriais do Holocausto. Iniciando com a recuperação dos conceitos de informação e ilustração na fotografia e documento, nós começamos com André Ruilli, quando ele diz que a fotografia e documento ela vai ser composta por funções e condições que são pré-estabelecidas à imagem. O autor diz que o aspecto informativo ele se dá pela função informar algo, informar sobre algo. Assim, uma fotografia ela pode ser utilizada como fonte de informação a depender do lugar onde ela se encontra, do parâmetro onde ela está inserida. Isso acaba ficando mais evidente se a fotografia ela se encontra no fazer científico ou mesmo na pesquisa historiográfica como fonte de informação. Já o aspecto ilustrativo é uma forma simbólica para ilustrar a imagem de qualquer ordem. Assim, uma mesma imagem que foi utilizada, por exemplo, como fonte de informação na pesquisa historiográfica, ela pode ser descontextualizada e ser utilizada como propaganda de moda. É um exemplo de ilustração da fotografia sem a necessidade de ser informativo. Nós também reconhecemos Lopes, que é influenciado pela montagem dialética de Walter Benjamin e pela análise iconológica do próprio Aby Warburg. E ele vai considerar que a informação e a ilustração elas vão ser aspectos de análise documental contextual,
que vão tomar forma a partir da associação dos documentos fotográficos com as suas respectivas instituições de produção e guarda. Assim, uma série de fotografias ela vai acabar tendo mais sentido tanto informativo quanto ilustrativo a partir da própria percepção da origem de produção e guarda na qual, de acordo com a instituição a qual ele pertence. O último conceito que nós recuperamos está dentro da perspectiva indiciária, que é uma tradição analítica que surgiu a partir da semiótica que foi desenvolvida pelo autor Charles Sanders Peirce, que vai considerar o documento fotográfico como uma espécie de rastro visível e aparente de um real que foi registrado necessariamente em um suporte magético. Nesse caso, a perspectiva indiciária ela vai acabar tratando a fotografia não como uma potencialidade imaginativa de um antes e depois. Ela vai acabar tratando somente as informações que são visíveis no documento fotográfico enquanto objeto físico e manipulável. E assim, o Estatuto Informacional e Ilustrativo ela vai se encontrar em três aspectos que estão relacionados à informação visual, enquanto conjunto de características que são descritivas de fotografias como suporte físico e manipulável, e vai passar pela informação, pela linguagem e pelo próprio registro, que é a fotografia enquanto objeto físico. Entrando na parte da aplicação dos conceitos de informação e ilustração e a forma de uso dos documentos fotográficos no Museus e Memoriais do Holocausto, nós destacamos aqui três características que foram importantes a serem recuperadas nessa parte dos resultados. A primeira, com relação à origem contextual de fundação das instituições de Museus e Memoriais do Holocausto, seguida dos reflexos dos objetivos institucionais dessas instituições como influenciadores das suas próprias práticas informacionais, e, por fim, os produtos e serviços que foram gerados pelas instituições que são necessariamente voltadas à pesquisa acadêmica de imagens em seus próprios bancos de dados. Nós iniciamos com o Yad Vashem, que é o Centro Mundial de Recordação do Holocausto, e começamos com a sua origem contextual, em que os arquivos da instituição eles começam as suas atividades oficiais em 1946, com a coleta e reunião de testemunhos de arquivos que foram oriundos de diversos centros de documentação que estavam espalhados pela Europa, e somente em 1953 a Assembleia Legislativa de Israel vai promulgar a lei do Yad Vashem, que vai determinar que a tarefa da instituição é ser um centro voltado à coleta, exame, publicação e documentação dos testemunhos e do desastre do Holocausto como resultado da ideologia nazista. Como objetivos institucionais, a instituição diz ter a missão de comemorar, documentar e gerar pesquisas e educação sobre o Holocausto. Entrando nos produtos que são voltados à pesquisa de fotografias, a instituição vai colocar que ela conta com mais de 400 mil fotografias, aproximadamente 500 álbuns e 11 mil coleções que são utilizadas em exposições e outros diversos produtos que são voltados à pesquisa e educação temática sobre o Holocausto. Sobre o Museu Memorial dos Estados Unidos, entrando na sua origem contextual, ele foi estabelecido em 1980 por um ato de congresso que exigia a criação de um memorial vivo e permanente às vítimas do Holocausto. Os materiais que o museu possui, eles foram doados por indivíduos que vivenciaram diretamente o Holocausto ou por suas famílias, e também foram adquiridos por instituições nacionais e internacionais. Em seus objetivos institucionais, a instituição diz ser um memorial vivo do Holocausto que, por meio do seu contexto temático, pretende inspirar cidadãos e líderes em todo o mundo pela prevenção do genocídio e a promoção da dignidade humana. Já os produtos voltados à pesquisa de fotografias, eles contam com mais de 100 mil documentos fotográficos que são utilizados em exposições permanentes e em outros projetos que são voltados para o ensino, pesquisa e produção acadêmica sobre o Holocausto. Entrando agora no Museu de Auschwitz-Birkenau, o museu surge primeiramente através do retorno dos ex-prisioneiros polacos de Auschwitz com a ideia de conservar a memória das vítimas do próprio campo de concentração, isso logo após o fim da guerra. Eles vão organizar o chamado Defesa Permanente do Campo de Auschwitz-Birkenau. E somente em 2 de julho de 1947, o parlamento polaco ele vai aprovar a fundação do Museu Nacional de Auschwitz-Birkenau e em 1999 o seu nome vai ser alterado para Museu Nacional de Auschwitz-Birkenau. Como parte de seus objetivos institucionais, o museu diz ter a função de proteger os terrenos do antigo campo e seus objetos, reunir e agregar provas e materiais relacionados com os crimes alemães cometidos em Auschwitz, pesquisa científica e informação sobre esses crimes.
E já voltado aos produtos voltados às pesquisas de fotografias, o museu vai dizer que possui aproximadamente 40.000 documentos fotográficos. Dentre esses documentos, aproximadamente 39.000 são negativos fotográficos e apenas alguns são utilizados em exposições permanentes e em outras atividades de ensino e pesquisa. Agora entrando no aspecto de imagens únicas, que são aquelas que representam necessariamente a filosofia institucional de cada museu. Nós iniciamos com Yad Vashem e a gente traz essa fotografia que são sobreviventes em um hospital do Exército Americano, feito em 1945. Essa fotografia é de Lloyd Rosenbaum e está disponível na coleção de fotografias do Yad Vashem. E nós dizemos que é possível sugerir que o Yad Vashem ele tenta, por meio das suas práticas informacionais, suportar a totalidade contextual das narrativas do Holocausto. Isso porque o Yad Vashem ele é o maior centro temático do mundo sobre o Holocausto. E pensar uma imagem única que resuma o Yad Vashem, ela só vai ser possível se for pensada de uma forma abstrata, porque ela tem que condensar todos os aspectos narrativos em uma única imagem que não seja necessariamente uma vinheta visual. E quando nós falamos de vinhetas visuais, a gente está falando de tentar sair da questão de imagens que apenas resumem a, o aspecto narrativo do Holocausto nas pilhas de corpos, que são imagens que são utilizadas como uma forma rápida de aprender sobre um determinado evento, mas que acabam desprezando o seu contexto narrativo. Assim, Ed Vashem tenta é, reunir todos esses aspectos na sua própria instituição e uma imagem única deveria necessariamente suportar tudo isso em uma única imagem. Entrando no Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, a gente destaca a foto de cadáveres de prisioneiros na neve do lado de fora dos barcos de Auschwitz-Birkenau, imediatamente após a libertação. Fotografia feita em 1945, não tem uma autoria identificada e está disponível na coleção de fotografias do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. E aqui nós dizemos que é possível sugerir que o museu, ele, por meio das suas atividades, tem como objetivo alertar e prevenir sobre práticas genocidas com base no contexto temático sobre o Holocausto. E assim, pensar em uma imagem única que resuma os objetivos institucionais com base na própria contexto de fundação do museu está mais voltada para os registros do estado de destruição, mas que estejam necessariamente postas em contexto, que é a questão de tentar ultrapassar a questão das vinhetas visuais. São as mesmas fotos de destruição, mas que precisam necessariamente ser colocadas em contexto. Entrando no Museu de Auschwitz-Birkenau, nós destacamos a foto de mulheres conduzidas para a câmara de gás do crematório 5 de Auschwitz, fotografia feita em 1944, e o take foi feito por um membro do Sonderkommando e está disponível na coleção de fotografias do Museu Memorial de Auschwitz-Birkenau. E o Museu de Auschwitz, ele que foi o mais divulgado entre os campos de concentração, ele vai acabar se tornando um conceito visual. Conceito visual em que sentido? Porque quando se fala sobre o Holocausto, necessariamente se fala sobre as imagens que foram feitas na libertação de Auschwitz, que são as que vão mostrar a maior quantidade de corpos e o estado da destruição em si. Ele acaba se tornando o ícone dentro das narrativas do Holocausto. E justamente por isso, esse conceito visual ele vai refletir a representação do campo como uma máquina mortífera em funcionamento. E uma imagem única de Auschwitz ela deve transcender essa representação do caos estático, tornando legível sua narrativa contextual. Nesse caso, a fotografia do Sonderkommando ela é uma das que melhor se encaixam porque o Sonderkommando eram prisioneiros que eram escolhidos para trabalharem na limpeza dos fornos crematórios e das câmaras de gás, mas que eles também seriam sentenciados à morte no mesmo lugar. E essa fotografia, apesar de não ser esteticamente aceitável em termos de um bom documento, ela vai mostrar a ação em andamento, que é a tentativa do Sonderkommando de fazer uma fotografia do estado do extermínio e tentar levar essa informação para fora do campo de concentração. Como conclusões, nós dizemos que os contextos de fundação das instituições, museus memoriais do Holocausto,
Elas se refletem diretamente na elaboração das suas políticas institucionais e também de seus produtos informacionais com base nos seus próprios documentos fotográficos. Os conceitos de informar e ilustrar, eles estão diretamente relacionados à forma de uso de documentos fotográficos. Isso porque eles são parte das tomadas de decisões das próprias instituições. Assim, uma representação descritiva de fotografias, ela vai acabar sendo análoga à interpretação contextual das imagens fotográficas, porque elas vão passar pela escolha da pessoa que faz a descrição dessas fotografias, que vai decidir quais informações são mais relevantes para a divulgação com base nos contextos das próprias instituições. Finalizo deixando as nossas referências.